Você já expulsou um demônio? Se acontece uma manifestação na sua frente, você tem coragem de expulsar? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a principal ferramenta que você precisa ter para libertar alguém que está dominado pelo diabo. Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. Depois que eu postei o vídeo a respeito da manifestação demoníaca que Patrícia Ramos sofreu, me veio algo muito interessante a observar nessa história. O fato de terem levado ela até um hospital. E isso aconteceu justamente porque naquela casa não tinha uma pessoa com discernimento espiritual ou com coragem para ajudar ela sem precisar expor a Patrícia a um ambiente hospitalar sem a menor necessidade. Fiz um comparativo nesse vídeo com um outro testemunho que a gente já comentou aqui no canal, que foi o que aconteceu com Mayra Card. A Mayra Card basicamente passou pela mesma situação, né? Uma possessão demoníaca que até hoje ela não expressou dessa forma, mas a gente que tem conhecimento espiritual sabe disso. Ela também desmaiou, também convulsionou, vomitou, ela diz ali que ela até fez as necessidades, xixi, cocô, não sei, mas o fato é que ela descreveu sentir todas as coisas que uma pessoa que está em manifestação demoníaca descreve. Só que a diferença foi que no caso de Mayra Card, ela estava com uma pessoa que na época se dizia cristã, não sei se ainda continua servindo a Deus, mas na época sim, ela tinha um conhecimento espiritual, teve um discernimento espiritual e conseguiu encaminhar aquela situação dentro do quarto de hotel, sem precisar expor a celebridade que estava ali passando por aquilo, e era uma moça chamada Pétala, se não me engano. E isso é tão importante, mas tão importante, que Patrícia Ramos, por não ter ninguém nessa mesma posição, teve que ser exposta ao hospital buscando ajuda de terceiros naquele momento. Se isso acontecesse com você, se você estivesse numa casa onde alguém tivesse uma manifestação demoníaca, você ia conseguir reverter essa situação? Toda vez que existe uma manifestação demoníaca, é necessário que naquele ambiente tenha uma pessoa que tenha discernimento espiritual do que está acontecendo e que, acima de tudo, tenha coragem e conhecimento suficiente para libertar aquela pessoa sem que haja maiores problemas. E quando não tem essa pessoa dentro da casa do crente, o que ele faz? Manda chamar o pastor. Mas você não precisa chamar uma autoridade espiritual. Você pode libertar uma alma cativa do diabo. E o que você precisa ter para conseguir resolver uma situação como essa é, primeiro, discernimento espiritual, para saber que aquilo ali é um demônio se manifestando e não um problema de saúde. Segundo, você tem que ter um conhecimento de como orar, porque sim, existe um passo a passo, existe um modus operandi numa oração de libertação. Tem muita gente que vem aqui e fica blá 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 nos comentários falando que não se deve aprender ou ensinar a orar, que a pessoa tem que orar assim como acha que deve fazer, mas isso não condiz com a palavra de Deus. Todas as vezes que alguém dentro da Bíblia pediu para ser ensinado a orar, essa pessoa não foi repreendida, ao contrário, Jesus ensinou os seus discípulos a orar, assim como João Batista também ensinava os seus. Então você precisa sim aprender a orar. E o que você vai aprender aqui nesse vídeo não é uma técnica para expulsar demônio, mas sim os parâmetros estabelecidos pela palavra de Deus para que a sua oração tenha efeito. E além deste conhecimento, a pessoa precisa ter também coragem. Mas essa coragem, ela não vem da pessoa que está orando, e sim da autoridade espiritual que essa pessoa tem em viver uma vida minimamente cristã, onde ela procura obedecer os princípios da palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? No momento de uma manifestação demoníaca, a primeira pessoa que não tem coragem de enfrentar aquela situação são as pessoas que sabem que estão em pecado, que sabem que estão ferindo as leis espirituais contidas na palavra e por isso elas se autodeclaram incapazes. Ou seja, elas não têm autoridade espiritual para enfrentar um espírito imundo. A Bíblia fala lá no livro de Atos, capítulo 19, a respeito de alguns homens religiosos da família dos sacerdotes que ainda não tinham entregado a sua vida ao Evangelho de Cristo e que foram expulsar um demônio em nome de Jesus, a quem Paulo pregava. E a história diz que o demônio, ele disse que conhecia Jesus e conhecia Paulo, mas que aqueles homens não tinham autoridade para se utilizar daquele nome. Então a Bíblia diz que o demônio avançou neles, agredindo eles com tanta violência que eles fugiram pelados e feridos. E essa história, ela nos indica que é exatamente como eu falei para vocês. Você não deve usar de técnicas
para fazer uma oração de libertação, a menos que você tenha uma vida verdadeiramente cristã. Porque esse texto, ele indica que demônios não se submetem a pessoas que não se submetem a Deus. Veja que coisa interessante. Até os demônios se submetem a Deus. Eles obedecem às ordens de Deus. O homem, muitas vezes, ele desobedece às leis espirituais, mas os demônios não. Eles atuam de forma rebelde, de forma maligna, sim, mas dentro dos limites das leis espirituais. Um exemplo, existe uma lei espiritual que diz que o inimigo ele só pode agir contra uma pessoa se houver legalidade no mundo espiritual. E qual que é a legalidade? O pecado. Sempre que você peca, você abre legalidade, ou seja, uma autorização para que o inimigo possa agir na sua vida. Então, se uma pessoa não dá legalidade através do pecado, ela tem a sua vida blindada contra as ações malignas, porque o diabo, ele não invade os limites constituídos por Deus. Então, é necessário uma brecha dada pelo homem para que o inimigo possa agir. No caso da história de Atos, capítulo 19, uma pessoa que vivia cheia de brechas espirituais abertas, por não aceitar o evangelho de Cristo, foi tentar expulsar o demônio em nome de Cristo. E por isso o demônio se apoderou deles, agredindo, arrancando a roupa deles e fazendo eles passarem vergonha. E aí você pode me perguntar, mas irmã Kelly, todas as pessoas não cometem pecado? Porque a Bíblia diz que não existe um justo sequer, que todos pecaram. E que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E o que a Bíblia diz é verdade. Todos nós pecamos, todos os dias. Mas aí tá um grande segredo. Nós que vivemos debaixo do sacrifício de Jesus, o sangue dele nos purifica de todo o nosso pecado. E é exatamente o que aqueles homens de Atos capítulo 19 não tinham, o sangue de Jesus sobre a vida deles. Nós pecamos todos os dias, mesmo a gente já tendo aceitado Jesus como nosso Salvador. Mas todos os dias nós oramos, nos arrependemos dos nossos pecados, pedimos perdão e recebemos a justificação através do sangue de Jesus. É por isso que quando eu ensino a pessoa a orar por libertação, a primeira coisa que eu digo é que ela precisa fazer uma oração de arrependimento, pedindo perdão pelos seus pecados, clamando pelo sangue de Jesus na sua vida. A partir daí, você coberto pelo sangue de Jesus, não existe brecha. O sangue de Jesus te dá autoridade para usar o nome de Jesus. Agora, antes de Deus te dar o segredo, a chave para você expulsar um demônio sem erro, eu quero te lembrar que na jornada de transformação você tem aulas completas que te ensinam não só a manter uma vida sem brecha, mas também te ensina passo a passo a você fazer vários tipos de oração, inclusive o de libertação mais detalhadamente, para quem precisa de uma orientação mais profunda e personalizada. E no mês de outubro nós estamos em Black Friday com 50% de desconto. Então não perde essa oportunidade. No final do vídeo, clica aqui no primeiro link da descrição e vem fazer parte do melhor e mais completo discipulado espiritual que já transformou a vida de dezenas de pessoas. Agora, voltando ao assunto do vídeo, eu vou entregar agora uma chave, um segredo que você precisa entender para ter sucesso ao tentar libertar uma pessoa. Eu já falei que você precisa ter o sangue de Jesus sobre a sua vida, que você precisa se arrepender dos seus pecados e tomar posse do perdão que você tem através da morte de Cristo. E agora, a partir daí, você vai trabalhar essa situação através da palavra que sai da sua boca. Olha que interessante. Quem já me segue aqui há algum tempo sabe que eu sempre insisto em dizer que a palavra do homem, do ser humano, a nossa palavra é uma similaridade que nós temos com Deus. Quando Deus criou o homem, ele disse, façamos a nossa imagem e semelhança. Então o ser humano ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E uma das coisas que nós temos semelhante ao Criador é o poder contido na nossa palavra. Isso está escrito em vários versículos dentro da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia diz que quando nós formos realizar milagres, nós precisamos ter duas coisas, fé e a palavra. Se tiveres fé como um grão de mostarda e disseres ao monte, passa daqui para lá, isso acontecerá. Deus está nos ensinando passo a passo. Vocês precisam ter fé, mas vocês também precisam abrir a boca e falar. A palavra de vocês com fé realiza milagres. Lá no livro de Tiago, capítulo 3, inteirinho, fala a respeito do poder da língua do homem. Foi por isso que Deus desceu para destruir a Torre de Babel. Ele disse, esse povo está falando a mesma língua, sim, nada será impossível para eles.
e foi confundindo a língua deles que Deus dispersou o povo. É por isso também que quando o Espírito Santo ele entra dentro do ser humano, ele se utiliza das línguas estranhas para edificar algo dentro dele. Deus poderia se utilizar de inúmeras outras formas para edificar o homem, mas ele faz isso através da língua estranha, da linguagem espiritual que o homem recebe ao ser batizado com o Espírito Santo. Por isso também que a salvação vem através da língua. Você precisa crer com o coração e confessar com a sua boca Jesus Cristo para poder receber a salvação. Então você precisa entender de uma vez por todas que de fato existe um poder na linguagem humana. Quando você vai expulsar um demônio, você não precisa tocar nele. Entenda que o seu falar tem autoridade sobre aquele espírito imundo. Então quando você vira alguém endemoniado, você ora, pede perdão aos seus pecados, se reveste do sangue de Jesus e a partir daí, com confiança, você vai através da sua fala subjugar aquele demônio. A primeira coisa que eu costumo fazer é amarrá-lo em nome de Jesus. Acredite, quando você amarra um demônio com a sua palavra, ele fica realmente amarrado. Ele não consegue se debater, quebrar coisas, agredir pessoas, simplesmente porque você disse, tá amarrado em nome de Jesus. Isso até virou meme, né? Virou piada na vida de algumas pessoas, né? Essa palavra, tem muita gente que brinca com isso. Tá amarrado, mas isso é muito sério e é uma realidade. Para você ter uma ideia, na época que eu era obreira numa casa de recuperação para dependentes químicos, a gente orava essa oração de libertação todos os dias e expulsava demônios dentro de um escritório pequenininho com uma estante cheia de bibelô, coisinha de decoração, e a gente expulsava o demônio lá dentro. Ele nunca quebrou nada. Porque imediatamente, ao ele manifestar no corpo de uma pessoa, a gente colocava ele de joelho, com a mão para trás, bem amarradinho, e aí não tinha perigo nenhum dele se soltar de lá. Você manda ele ficar quieto, ele fica. Você manda ele ajoelhar, ele ajoelha. Você manda ele pôr a mão para trás, ele põe. Você precisa utilizar da autoridade do seu falar em nome de Jesus. A sua fala vai dominar ele e vai expulsar aquele demônio. Tem gente que quer pôr a mão, quer fazer carinho na cabeça, quer dar um copo de água com açúcar. Você não tem que fazer isso. Você tem que amarrar ele com a sua fala. Colocar ele de joelho, de mão para trás, não só para se proteger, mas também para proteger a pessoa que está sendo dominada pelo mal. Porque muitas vezes o demônio ele se manifesta na vida da pessoa e ele quer machucar aquela pessoa. Como aquele endemoniado da Bíblia que disseram para Jesus, quando o demônio pega ele e joga ele no fogo, joga ele na água, ele fazia isso porque queria machucar aquele jovem. E se você não utilizar do poder da sua palavra para amarrar ele, para conter aquela pessoa que está endemoniada, o demônio pode jogar ele de uma janela do alto de um prédio ou jogar essa pessoa no meio de uma rodovia para ser atropelada. A intenção dele é matar aquela pessoa. Então quando você contém aquela pessoa na autoridade que sai das suas palavras, você não está fazendo isso para humilhar aquela pessoa e nem para se aparecer para quem está olhando. Você está fazendo isso para proteger você e para proteger ela também. E aí sim você vai expulsar aquele mal em nome de Jesus. Outra vez você faz isso através da sua palavra. Você fala para ele sair e ele sai em nome de Jesus. Ele tem que sair e não tem outra opção. Ele tem que obedecer à autoridade da sua palavra, porque você está coberto pelo sangue de Jesus, justificado pelo sangue de Jesus, e as suas palavras têm autoridade para realizar qualquer coisa em nome de Jesus. No caso da Patrícia Ramos, depois meditando sobre o acontecido, eu entendi que ainda que aquela família um dia serviu a Deus, né? Um dia eles foram cristãos, atuantes na igreja, naquele momento não tinha ninguém que se sentiu apto dentro daquela casa, que teve discernimento espiritual, que teve autoridade espiritual para libertar aquela moça sem expor o fato às pessoas de fora. Lembrando que pode até ser que existisse um crente lá dentro, mas muitos cristãos não têm conhecimento da palavra para agir no momento de libertação. Se você quiser saber mais sobre o assunto e realmente dominar as leis espirituais para alcançar a libertação pessoal ou de pessoas que estão ao seu redor, é só clicar no link aqui da descrição que você vai participar de um curso completo e transformador através de conhecimento bíblico. Não se esqueça de se inscrever no canal, clica no sininho das notificações para ser avisado dos próximos vídeos. Se esse vídeo te abençoou de alguma forma, clica aqui no curtir. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu vou procurar responder todo mundo. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, Instagram é Kelly Salles Oficial, porque eu apareço todos os dias nos stories, respondo todo mundo pelo direct.
e coloco bastante conteúdo espiritual por lá também. Deus abençoe a sua vida e fique firme em nome de Jesus. Tchau!